Olá, meu nome é Andrei Muziuk, tenho 27 anos, nasci sem braços e sou artista. Minha mãe teve pneumonia antes de eu nascer, mas isso não influenciou o fato de eu ter nascido sem braços. Muito provavelmente isso vem do lado do meu pai. Do lado do meu pai, há parentes que são pessoas com deficiência. Meus pais me abandonaram provavelmente logo após o meu nascimento. Não sei, talvez depois de um ano. E me mandaram para um orfanato onde fiquei por 4 anos. Depois disso, fui enviado para um internato em Tsyuriupinsk, na região de Kherson. Fui levado para o orfanato com 4 anos de idade. Estudei lá até os 18 anos. Lá tínhamos dois perfis, um perfil para crianças com atraso e outro para crianças normais que estudavam. Todas as crianças do internato ficaram sem o cuidado dos pais? Não, nós tínhamos. Essas crianças eram chamadas de crianças domésticas. Eram aquelas que tinham pais e eles vinham visitá-las. Algumas eram órfãs completas, outras foram abandonadas. Não havia um tratamento especial para as crianças domésticas só porque os pais vinham visitá-las. Te visitam, mas a mim não. A gente meio que se acostumou com isso, sem se aprofundar muito. Tínhamos crianças que chamavam sim algumas cuidadoras de mãe, mas esse não foi o meu caso. E você nunca se perguntou, talvez, sobre os seus pais? Bem, eu só me fiz essa pergunta quando eu tinha 16 anos. Eu os encontrei. Primeiro veio minha tia. Tia Vália, ela é irmã da minha mãe. Foi através da tia Vália que eu consegui falar com a minha mãe. Em apenas 2 dias ela veio. Basicamente, a conversa foi padrão. Como acontece com todas as crianças, surgem muitas perguntas. Por que me deixou? Por que não me visitava? Mesmo que ela tivesse me colocado em um internato, ela poderia ter feito isso. Mas, em resposta, eu só ouvia mentiras. Ela inventava vários motivos, e eu não gostava porque esses motivos às vezes nem faziam sentido juntos, ou seja, não havia uma versão única. Com meu pai, nós nunca tivemos realmente uma relação próxima, embora ele também viesse junto com a minha mãe. Com a minha mãe, sim. E agora vocês se falam? Não, eu não falo mais com meu pai. Para ser sincero, já até esqueci. Faz bem, acho que uns 9, talvez 9 ou 10 anos. Eu nem lembro mais. E minha mãe veio aqui uma vez. Você tem irmãos ou irmãs? Tenho Lena, minha irmã e Sofia. Então são duas irmãs. Nós conversávamos, mas agora nosso contato foi interrompido. Você pode, se não se importar, dizer quem foi o responsável por isso? Você ou... Minha mãe. Porque eu. Porque eu não a vejo como mãe. Eu a vejo totalmente como uma pessoa estranha. A gente não ficava preso rigidamente no internato. Levavam a gente para o mar, para acampamentos. Ou seja, no internato não era como um lugar totalmente fechado, como alguns asilos, onde ninguém pode sair e as crianças ficam presas no mesmo lugar o tempo todo. A gente tinha bastante entretenimento, até que bastante. E como você se adaptava à vida sem braços naquela época? Provavelmente lá nos ensinavam como se adaptar. Afinal, já havia cuidadores e babás bastante experientes que trabalhavam com crianças como eu e outras crianças. Lá havia pessoas sem pernas, sem braços e com paralisia cerebral. Sempre tentavam nos preparar para a vida adulta. Tentavam nos ensinar a fazer tudo sozinhos. Ao estudar é preciso escrever bastante. Minha caligrafia é muito bonita. Minha caligrafia até foi mostrada como exemplo na escola. Acho que comecei a desenhar pela primeira vez quando tinha 4 anos. Eu ficava chateado quando alguém... Bem, eu não tinha terminado de desenhar e alguém pegava meu desenho. Eu ficava muito chateado, ficava bravo. Em quanto tempo você desenhou isso? Vamos registrar. Em quanto tempo? Uns 7 a 10 minutos. Não sei, provavelmente. O resultado geralmente não demora muito para aparecer.
Aos 7 anos, um professor notou meu talento e passou a desenvolver minhas habilidades em desenho. Como foi sua primeira vez com um lápis? Isso eu não consigo explicar, porque eu mesmo não lembro de como peguei o lápis pela primeira vez, porque eu era muito pequeno. Bem, na verdade não lembro de nenhuma criança sendo ensinada a segurar um lápis. Eu apenas peguei um e comecei a desenhar. Tínhamos crianças que eram artistas e seguravam o lápis com os dentes. Havia crianças com paralisia cerebral, cujos braços não dobravam, os músculos não permitiam, e eu me adaptei do meu jeito, embora todos achassem que eu acabaria desenhando com os dentes. Depois, após terminar o ensino médio, entrei em Evpatoria para estudar pintura. Sim, tenho mais inclinação para retratos, e eles ficam bons comigo. Gosto de pintar ícones. Porque é preciso transmitir com precisão a aparência humana, tanto que até o olhar da pessoa parece sempre te acompanhar. Se a pessoa está olhando para a câmera, é preciso retratar de forma que ela olhe para você, não importa de que lado você se aproxime. E você se lembra, talvez, do primeiro momento em que começou a ganhar dinheiro? Isso ainda foi no internato. Da primeira vez foi simplesmente o professor de educação física que encomendou, mas ele só pediu um quadro da natureza. Eu pintei, ele comprou de mim e eu gostei disso. No Facebook, muitas pessoas me adicionam como amigo no Facebook, encomendam quadros. Eu aceito os pedidos, depois respondo para eles, depois pinto o quadro, tiro uma foto, envio a foto e mando o quadro. Você comprou uma casa com o dinheiro da pintura? Pintei um deputado. Na verdade, ele não encomendou nada. Eu simplesmente fiz isso espontaneamente. E justamente essa obra foi entregue a ele. Aconteceu que ele descobriu do que eu precisava de moradia e me transferiu 100 mil para o cartão. Mas isso não foi um ganho. Acho que foi mais como um agradecimento, porque se eu tivesse feito isso de propósito, sabendo que receberia algo por isso, nesse caso, aí sim teria sido um ganho. Mas como eu não sabia no que isso ia dar, então não considero como um ganho. Eu já moro nesta casa há 8 anos. Recentemente, os moradores da vila me ajudaram a fazer uma reforma aqui. Eu comecei a beber aqui, bebi por muito tempo, até que chegou. O blogueiro me fez prometer que eu não ia mais beber. Então, aos poucos, comecei a desenhar, a relembrar tudo isso, tudo o que eu sabia, e rapidamente recuperei todas as minhas habilidades. Por quanto tempo você bebeu? Por quê? Provavelmente por causa da vida ucraniana. Mas não havia estímulo para nada. Nem para viver havia estímulo. E agora? Agora há um estímulo. E onde você o encontra? Bem, eu arrumei uma namorada que eu amo. Provavelmente tudo isso está sendo feito só por causa dela. Quais tarefas cotidianas e domésticas você não consegue fazer sozinha? Lavar a louça. Isso eu realmente não consigo. É a coisa mais difícil. Isso é praticamente impossível para mim. Fazer barra na barra fixa. Você fica triste por causa disso? Isso te deixa triste ou preocupado? Não. Eu fico triste pelas barras paralelas. Eu tenho um assistente social que vem aqui e faz tudo em casa. Para cada pessoa assim, para cada pessoa com deficiência, dependendo do grau, é designado um assistente social. Posso dizer que sei fazer tudo, que posso tudo, mas mesmo assim, é claro que tenho dificuldades. Eu faço as coisas mais devagar, por exemplo, do que as pessoas comuns, como cozinhar, limpar. Isso leva bastante tempo para mim. Às vezes, posso passar o dia todo só limpando. Quando termino de preparar os ovos, já nem tenho mais vontade de comer. Acho que vou te dizer, cada retrato tem seu charme especial. Praticamente sempre há alguma dificuldade, mas não no rosto. O rosto é a coisa mais fácil de se fazer. Então, o que é mais difícil? Retratar o fundo, todo o movimento, transmitir a emoção da pessoa, provavelmente. O estado em que ela está naquele momento e, por exemplo, como ela aparece na foto.
Às vezes você pinta um quadro, não sei, talvez seja o humor da pessoa. Você pinta o quadro, a pessoa parece estar sorrindo, mas o quadro, por exemplo, acaba ficando triste. E já aconteceu de devolverem seus quadros para você? Nunca, não. Na maioria das vezes todos só ficavam felizes. E qual foi a maior quantia que você já recebeu pelo seu trabalho? 20 mil. Foi em Evpatoria que eu fiz um trabalho, era uma obra de Fyodor Tolstói. Qual o valor médio de um trabalho? Depende do que, do tamanho e, bom, de como que vai ser desenhado. E um quadro assim, por exemplo, quanto custa? Em torno de 10 mil. Precisa trabalhar nela por mais de um dia, talvez uns 10 dias. E se, por exemplo, você tivesse a oportunidade de fazer outra coisa, o que gostaria de fazer? Eu seria chefe. Não, eu também poderia ser professor, na verdade, até ensinar crianças. Ensinar crianças, passar para elas essas mesmas habilidades de desenho, até mesmo de modelagem, enfim, de várias coisas. Entende? Um professor sem mãos, isso é... Eu não vou conseguir ensiná-los a segurar o lápis direito. O que significa para você ser uma pessoa que vive com uma característica física assim? Nada. Nasci assim, aconteceu assim, vivi assim. Você se considera talentosa? Não. Bem, eu só aprendi a fazer isso. Provavelmente, se o professor não tivesse me aceitado naquela época, eu teria parado de desenhar ainda no internato. Eu não teria me decidido. Talvez o destino tivesse seguido outro caminho. Provavelmente é isso. Todo mundo tem talento para a arte, só que alguns desenvolvem e outros não.